Francis é maratonista, né, Francis? Isso. Esses dias nós comentávamos, né, sobre, acho que foi a última maratona. E essa última maratona, tu teve uma surpresa ali no meio no meio da maratona, né? Começou num ritmo bom, né? Num ritmo forte. E aí quando chegou da metade para frente, né? E aí as forças, o fôlego acabou, né? E aí para finalizar foi difícil, foi dolorido, né? 42 quilômetros, meus parabéns. Normalmente, uma arrancada alucinante não significa automaticamente vitória. E o contrário também é verdade, que administrar no início e aparentemente perder não significa derrota no final. A gente podia colocar outros exemplos aqui. Um jovem que de repente renuncia durante a sua adolescência algumas amizades, muitas saídas, às vezes ele gostaria de aproveitar um pouco a vida, mas tem um propósito, ele quer fazer sua faculdade, ele quer, enfim, renuncia a várias coisas, né? Às vezes a gente pode pensar, puxa vida, mas aquele jovem está perdendo tanta coisa boa da vida. Aparentemente sim, mas pode ser que não. O futuro é que pode dizer. Esses exemplos, eles têm algo em comum. Nem sempre ficar para trás ou perder significa fracasso. Assim como largar na frente, vencer inicialmente, estar na frente inicialmente não significa sucesso. Nós estamos aqui no contexto bíblico desta leitura, nós estamos no final do discurso de Jesus aos apóstolos, ele no capítulo 10 ainda havia os chamado. E Jesus os chama e envia a proclamarem o reino de Deus. E Deus dá poder para eles. Façam isso e vocês vão estar investidos de poder. Curem, expulsem demônios. E Jesus diz que eles iriam enfrentar dificuldades, que por levar a mensagem do reino de Deus, que esse reino vem, eles seriam rechaçados, eles seriam discriminados, eles seriam colocados de lado, eles seriam caluniados. Essa mensagem não seria acolhida pelas pessoas, por grande parte delas. Sofreriam oposição, sofrimentos e até a morte. Mas que essas dificuldades não significariam derrota. Pelo contrário, existe um ganho. Então, a partir do versículo 34, Jesus começa a enumerar algumas perdas, vamos dizer assim. Não pressuponham que vim trazer paz, mas a espada. Né? Então, os discípulos, poxa vida, mas tu não veio para consolidar a paz aqui entre nós, mas aquilo que a gente vai fazer ainda vai trazer divisão, já não basta as coisas que existem no mundo e que a gente sofre e precisa administrar. E aí Jesus explica que a proclamação do reino de Deus vai trazer dificuldades, desavenças, divisões. E o texto segue, dizendo que essas divisões podem acontecer também dentro da própria família. Ali também podem haver perdas. Um ficará contra o outro contra o um. Isso até mesmo dentro da própria família. Então a questão aqui não é causar a divisão. Não é ser o ponto, o divisor. Mas é que a proclamação do reino de Deus, amar a Deus, colocar Deus acima de todas as coisas, isso vai trazer dificuldades.
O apego a Cristo é superior a qualquer outro tipo de apego. É isso que ele está dizendo aqui. E às vezes será necessário fazer escolhas. Aqui chegamos então naquilo que biblicamente nós chamamos de cruz. O discípulo carrega a cruz da conformidade com Cristo. Ele está em Cristo e ele tem levar esta palavra do reino traz dificuldades. Isso quer dizer que tomar a cruz é uma forma de falar da vida do cristão, daquele que está ligado a Jesus. E não tem como deixar esta cruz de lado. Não carregar a cruz significa deixar de amar a Cristo, de confiar nele, por causa de um outro vínculo que se tenha neste mundo. E aí então vem o versículo 39 do nosso texto: aquele que encontra a sua vida a perderá, e aquele que perde a sua vida por causa de mim, pelo seu vínculo que tem com Jesus, esse achará a vida. Em outras palavras, perder nem sempre é perder. Aqui, perder é ganhar. No Novo Testamento, muitas pessoas foram perseguidas por causa disso, por causa da sua fé. E Jesus alerta para o fato de que se preserve o vínculo com Jesus, como resultado da pregação da palavra, da fé. Mas o que é esta perda? Essa perda aqui no texto, ela tem um caráter do fim dos tempos, um caráter escatológico. Quer dizer que muitas vezes, dependendo da decisão que eu tomar, isso pode me levar a perder a fé. Por exemplo, vamos colocar na prática. Se eu medico a questão do trabalho, a questão dos estudos, enfim, qualquer outra questão, as amizades, se elas tiverem em primeiro lugar em minha vida, ao ponto de eu não conseguir mais me relacionar com a palavra de Deus e a Santa Ceia, possivelmente eu terei algum prejuízo nesse sentido. Eu posso enfraquecer na fé, com certeza. Isso pode me levar à descrença. E a descrença nos leva a não reconhecer, não ver, não perceber o reino de Deus que vem. É como um bonde que está passando, mas se eu não prestar atenção nele todos os dias, ele pode chegar a qualquer momento, porque ele não avisou quando ele vai chegar na estação. Então eu preciso estar sempre alertas. É por isso que Jesus, nesse contexto, também vai alertar os discípulos: fiquem alertas. Mas uma das questões aqui que a gente precisa levar em conta é que é difícil perder. Nós não gostamos de ficar para trás. Nós não gostamos de perder. Temos dificuldades em entender que perder é ganhar. Às vezes é difícil quando a gente está estudando, né? O coleguinha chama lá e diz: escuta, vamos lá para essa festa. Vamos tirar essas férias aqui. E às vezes é difícil para o estudante pensar que ele pode perder agora, mas está ganhando no futuro. É difícil, aí os pais têm que ficar em cima, estuda, estuda. Às vezes também numa discussão é difícil. Também, né? A gente às vezes não quer perder uma discussão sobre um determinado assunto. Uma discussão no trânsito. Quem é que gosta de perder? A gente não gosta, a gente quer sempre ter a razão. Mas o próprio trânsito, muitas vezes, nos mostra essas notícias de que vencer uma discussão no trânsito, certamente pode acabar muito mal. Quer dizer, você ganhou uma coisa, mas dali você pode perder até a sua vida. Quando perdemos parte da vida educando os filhos, o tempo com eles, isso não é perda,
mas isso é ganho no futuro. Mas às vezes a gente está envolvido com as nossas coisas como pais e nós não percebemos essa realidade passando à nossa frente. É difícil entender que a vida é feita de perdas e ganhos, às vezes diariamente, e que perder nem sempre é perder. Ananias, no nosso texto do Antigo Testamento, aparentemente perdeu uma discussão. Qual profecia vamos ficar? O povo começou a cochichar. Vamos ficar com a de Ananias, porque Ananias disse que os sofrimentos vão durar 2 anos. Isso que Jeremias está dizendo é perverso demais. Todos nós vamos ser deportados. O que é isso? Não haverá mais a nação? Não, isso não podemos suportar. Vamos ficar com a profecia de Ananias. Ananias aparentemente perdeu a discussão, foi lá quietinho, falou com Deus, Deus o revelou. Assim também quando a gente fica quieto numa discussão, nem sempre é perder. Mas é importante também quando a gente não sabe responder alguma coisa, a gente vai pesquisar, a gente vai procurar. Às vezes, isso é muito sábio. Nesse exemplo de Ananias, com certeza, Deus o revelou que realmente iria acontecer. Assim, engolir sapo muitas vezes, né? Situações que acontecem domésticas. Nem sempre é perder, ficar calado, engolir um sapinho. Pedir desculpas também às vezes é considerado humilhante. Pedir desculpas toda hora. Poxa vida. Desse jeito, parece que a gente está se rebaixando. Nem sempre perder é perder. Nós precisamos observar que atitudes comuns e simples não são perda. Como, por exemplo, ouvir a palavra de Deus, ir ao culto, participar da Santa Ceia, estar em comunhão, não são coisas onde nós estamos perdendo alguma coisa. Nós não estamos perdendo tempo. Nós estamos ganhando. Verdade. Aqui no mundo às vezes a gente pode até perder coisas. É verdade. Mas esta palavra nos lembra que existe um bonde vindo aí. E nós não sabemos quando. Existe a vida eterna. Jesus prometeu chegar. E ele não disse quando. Portanto, é preciso ficar alerta. A escravidão no Egito, o povo de Israel chegou no Egito e José já era o governador, escolheu uma das melhores terras. E o povo de Israel, então, se estabilizou, prosperou, começou a crescer muito e virou uma grande nação. Mas, enquanto todo esse processo acontecia, eles esqueceram da terra prometida. Veio então um outro governador que não conhecia José e o que José tinha feito. E olhou para aquele povo e disse: esse povo está crescendo demais, logo vão ser maior que nós. Vamos escravizar. Foi escravizado, 400 anos de escravidão. E aí vem a saída do Egito, liderado por Moisés. E aí o povo então atravessa o Mar Vermelho e aí eles vão em direção à terra prometida. Aparentemente, como é fácil, né, quando as coisas estão bem, como é fácil a gente se distrair com as coisas e perde de vista as promessas de Deus. O que aconteceu com o povo? É plenamente compreensível, humanamente compreensível como isso é fácil acontecer. E como a gente se distrai quando as coisas estão tranquilas. Por isso, as adversidades na nossa vida, não é que Deus manda essas coisas, mas é que elas fazem parte da vida. E Jesus nos ensina que isso pode ser algo que Ele pode usar para também nos aproximar dEle, nos lembrar da terra prometida, nos lembrar
de que um dia Jesus retornará e que um dia nós estaremos com Ele na eternidade. É fundamental que nós lembremos de uma perda inestimável, que foi a perda da vida de Jesus. Jesus veio a este mundo e deu a sua própria vida, perdeu a sua vida, para que nós pudéssemos ganhar. Ele perde a sua vida voluntariamente, por obediência, por causa dos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. E nos entrega isso num culto, na Santa Ceia, na palavra do perdão, da absolvição e no batismo. E na época as pessoas, mas o que esse Jesus está fazendo? O que esse cara está fazendo? Ninguém entendeu. Os gregos acharam que aquilo era uma completa loucura. Os judeus se escandalizaram, mas o que esse cara está fazendo? Onde é que ele está indo? Ele estava indo realmente fazer isso, perder, para que nós pudéssemos ganhar a vida eterna. Por isso, irmãos, perder a saúde, perder as coisas, nem sempre perder é ruim. Não quero dizer que Deus quer nos adoecer, que Deus quer nos castigar com as coisas, com os males que sobrevêm sobre a nossa vida. É que eles acontecem, isso faz parte da vida. Mas Deus utiliza dessas circunstâncias e dessas situações para nos fazer lembrar, para nos fazer ver, para nos fazer saber aquilo que é importante, porque Ele tem em mente que nós somos seus filhos e quer nos levar para onde Ele está, para a vida eterna. Aí a gente pode entender, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade, as perdas realmente, elas cooperam quando nós podemos assim entendê-las. Essa dinâmica tem o seu ponto alto aqui no culto, quando aqui nós também perdemos. Confessamos os nossos pecados. Nós nos humilhamos, nos ajoelhamos, nos humilhamos diante de Deus, diante do altar de Deus. Nos esvaziamos. Aparentemente perdemos. Mas na verdade, nós entramos cheios de pecados, os colocamos aqui e saímos com tudo. Saímos com o perdão de Deus. E é curioso como Deus lida com perdedores. É curioso que Jesus lida com perdedores também. Moisés é um sujeito que demorou para entender o propósito de Deus na vida dele. E também, aparentemente, se perdeu no deserto, se perdeu como propósito de vida em muitas situações. Mas Deus contou com ele e trouxe ele para que fosse algo muito importante nos propósitos que Deus tinha para aquele povo. Pedro também, um perdedor, Tomé, pessoas que não tinham muita coisa, um negou Jesus, o outro diz, eu não acredito nessas coisas que vocês estão dizendo sobre ressurreição. O próprio apóstolo Paulo, aparentemente alguém que não poderia ser contado, devido à sua vida judaica e à perseguição aos cristãos. Mas Deus contou com os perdedores, com aqueles que não eram, para dirigir as suas vidas segundo o propósito de Deus. E a gente pode entender por que muitas vezes Deus conta com a gente. Porque realmente, muitas vezes somos fracos. Muitas vezes não conseguimos reagir conforme Deus gostaria. Mas é bom saber que Deus lida com fracos, lida com perdedores, e que aqui é lugar de fracos e perdedores.
E Deus lida com isso com perdão, com fortalecimento de fé na vida eterna. Que Deus abençoe, queridos irmãos, para que a gente sempre possa perceber, ver este Deus que trabalha com as coisas fracas do mundo, a começar por nós, para que nós tenhamos a vida eterna. Que Deus abençoe esta verdade em nossos corações. E lembrem-se, nem sempre perder é perder. Perder é ganhar. Porque Jesus perdeu, nós ganhamos. Que Deus abençoe esta certeza em nossos corações. Amém. Ele tem cuidado de nós. Em Cristo nunca estaremos sós.